Fala, rapaziada, vamos começar aí nossa análise para essa semana, né, das operações. Começando aqui pelo gráfico diário, tá? Hoje domingo, dia 13 de julho, tá certo? Bom, vamos começar, nós estamos aqui no gráfico diário, tá? Então vamos começar observando esse cenário, ó. Nós tivemos, né, uma máxima nos dias recentes, né, alguns dias atrás aí. Desde então o mercado iniciou aí uma possível correção, tá? Dado fatores externos, políticos e afins. Só que isso tudo que nós estamos vendo acontecer não tem somente questão política, tá? Tem muita questão econômica também envolvendo a nossa moeda aí, tá certo? Vamos falar um pouco mais sobre a parte técnica aqui. Então vamos começar por esse gráfico diário. Nós vimos que esse candle aqui, ó, esse dia ele ativou aí a nossa correção, tá? Porque o mercado ele veio, fez a máxima, tocou aqui nesse suporte aqui, esse candle, esse dia ele deu uma indecisão, e aí no dia 9 aqui nós tivemos, né, essa queda bem acentuada aí. Foi justamente o dia em que o Trump anunciou a taxa de 50%, tá, sobre o Brasil aí. Então a gente vê que o índice andou um único dia 4.000 pontos entre máxima e mínima, tá? Depois disso a gente vê que no dia subsequente o mercado ameaçou aqui uma possível recuperação, só que falhou, tá? Terceiro dia após esse anúncio das taxas aí, falhou. Então nós vimos que aqui nós temos um mercado bem travado aqui, ó, com entre máxima e mínima de apenas 1.200 pontos, tá? Ou seja, aqui o mercado ele rejeitou essa intenção de recuperar, tá certo? Então vamos descer um pouco aqui para os 120 períodos aqui, 120 minutos, tá certo? Então nós vemos que tem um canal formado aqui, tá? Tem um canal formado. Vamos remover por hora esse Fibonacci aqui para a gente falar sobre esse canal aqui que formou, tá? Então tá aqui, ó, o movimento era esse, aqui tinha um suporte, ele foi rompido aqui, tá certo? Nós, para que esse movimento fosse saudável, nós esperávamos que viesse, depois que veio aqui nesse fundo, buscar pelo menos aqui, ó, o topo, ameaçar um rompimento de topo que seria um pullback mais saudável. Isso não aconteceu. Se a gente puxar aqui, ó, uma Fibo, tá, desse último topo com esse último fundo, a gente vê que o mercado ele veio bem próximo dos 50% aqui, ó, mas ele não teve força para tocar os 50%, tá? O que faria com que esse pullback, esse outro movimento de correção, ele desse uma continuidade mais saudável. O que nós estamos enxergando aqui? Nós temos aqui, ó, vê que eu deixei essa faixa aqui, porque esse canal aqui, ó, sombreado, isso aqui é um gap a ser fechado de muitos dias atrás, tá? Então eu vou colocar rapidamente aqui no gráfico diário só para a gente ver esse gap. Ó, esse gap ele ficou aqui, ó, tá? Ele precisa ser fechado e nós estamos muito próximo disso, tá? O mercado ele já veio aqui nessa região, segurou aqui, mas eu tenho, né, para mim tecnicamente que essa semana a gente fecha esse gap aí chegando aqui na casa dos 136 mil pontos aqui, ou até perder isso, tá? Então, como que nós vamos nos programar para fazer as nossas operações aí a partir de amanhã? Vai ser dando continuidade nesse movimento de queda, tá? Seguindo a tendência. É provável o mercado amanhã tentar sair desse canal? Pode ser que sim. E se isso acontecer, não tem problema. É um movimento saudável, como eu falei. Seria legal se o mercado viesse aqui, ó, nessa região dos 50%, lá no 139 bola, tá? Ele não veio, ele veio próximo, ele veio no 138.800 aqui, ó. Não conseguiu, por 200 pontos ele não tocou os 50%, o que para nós seria muito bom, tá? Então é capaz que amanhã,
se o mercado vier com, vamos ver como que vai ser, né, o fechamento das bolsas asiáticas essa noite, vamos ver como que vai se comportar o minério de ferro lá em Dalian, né? Nós vimos aí que a Vale teve uma puxada de alta muito forte na sexta-feira, conduzida pela alta que teve do minério de ferro. Se isso não se repetir essa noite, o minério de ferro não tiver um bom resultado, pode ser que a Vale venha pegar uma correção, tá? Venha corrigir um pouco dessa subida que teve, essa puxada de alta que ela teve no dia anterior. Ó, chegou a subir 6%, né? E depois devolveu um pouco. E aqui está mostrando para a gente que teve uma alta de 1,30%, tá? E realmente, aqui é o seguinte, esse aqui foi um gap que ficou, tá vendo? Acredito que de repente possa ser que esse gap ele venha a ser fechado, dependendo de como vier o minério de ferro de hoje para amanhã, essa madrugada em Dalian, visto que não é pouca coisa, tá? Mas enfim, daqui para uma máxima chegou a 6% e no pregão anterior a Vale teve aí uma alta de quase 2%, tá certo? Então é isso, vamos ver como que vai reagir, né, a cotação do minério de ferro, a cotação do petróleo Brent também, e nós sabemos que o Itaú ele está contribuindo muito para essa correção, tá? Inclusive nós temos aí nosso indicador aqui, ele ativou venda, correção do Itaú. Nós estamos até posicionados em algumas opções. Tá vendo aqui, ó? Isso é o gráfico semanal do Itaú, tá? O gráfico semanal do Itaú. A última semana, para vocês terem uma ideia, só na última semana o Itaú teve uma queda aí de quase 8%, tá? Pouco mais de 7% na última semana. Observa que ele rompeu aqui, ó, para baixo todo o suporte desde maio, ou seja, desde maio ele não vinha abaixo desse suporte aqui, ó, tá? Então maio, junho, aqui agora ele ativou. Isso aqui ele ativa uma venda, uma correção dentro do semanal, e isso pra gente é muito bom porque o Itaú ele tem grande posição dentro da composição do nosso índice, beleza? Então a gente tem aí, se a gente tiver, dependendo de como for a reação do petróleo, do minério de ferro, juntamente com o Itaú em correção, a gente vai ter bolsa para baixo essa semana que venha, provavelmente fechar esse gap e aí testar lá na casa dos 135 mil pontos. Se isso acontecer, bem. Se não acontecer, amém. A gente pega essa perda de canal aqui e vamos para cima dessa alta. Por quê? Se tudo isso que nós estamos falando aqui falhar, o índice pode fazer esse movimento aqui, ó. Ele veio, certo? Então ele veio aqui, fundo, topo, segurou no meio do canal, pode vir aqui, ameaçar. Se esse suporte segurar ele aqui, aí ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Ele pode vir fazer esse movimento aqui, tá? Depois aqui vira um suporte e o mercado viria até aqui. Tá certo? Então, por quê? Porque aí nesse caso, se ele sair do canal, essa resistência aqui, ó, pode se tornar um suporte. E aí, se isso acontecer, o mercado pode vir buscar aqui em cima, tá? Se isso acontecer, nós estamos falando aí de 3 mil pontos. Acredito que isso em um dia só não, mas no decorrer da semana pode ser que sim. Tá? Então o dia de amanhã vai ser um dia decisivo aí para a gente ver qual vai ser a continuação desse movimento. Se ele vem para fechar o gap, que está bem mais perto aqui, 1.700 pontos, a partir do fechamento anterior até o fechamento do gap dá 1.700 pontos, né? Ou ele anda os 3 mil pontos e vai lá no fundo do canal, que eu acredito ser pouco provável isso para o dia de amanhã, mas tudo é possível, tá certo? A gente não consegue saber o que vai acontecer, mas nós estamos nos preparando para pegar esse movimento aí. Lembrando, vamos seguir o movimento, vamos seguir a tendência é venda, é correção, então vamos pegar uma boa venda aí, vamos fazer o nosso capital aí no dia de amanhã. Dando uma olhada aqui rápida no calendário econômico, nós não temos, temos apenas o IBCBR amanhã, tá, às 9 horas da manhã, bem no horário da abertura. IBCBR, notícia de impacto aí, né?
aqui no Brasil e depois temos mais nada. Tem China, não tem nada de dados relevantes nos Estados Unidos para amanhã. Vai ser um calendário bem tranquilo. O que está em pauta lá é sobre a inflação. Ó. A inflação dos Estados Unidos deve aumentar com mais repasse tarifários. Então isso aqui está bem em pauta mesmo, essas tarifas do Trump aí. Vamos ver como que vai se comportar o mercado para a data de amanhã. Legal? Ó? Só se fala de taxa para todo lado. Bom, rapaziada, então é isso, tá? Vamos pegar essa abertura amanhã, vamos ver como que vai ser o dia. Lembrando que essa leitura é uma leitura que nós fazemos para ter uma base do que pode vir a ocorrer amanhã, só que nós só vamos saber mesmo quando acontecer, quando o mercado abrir. Para qualquer lado que o mercado vá, nós estaremos prontos aqui para acompanhar e fazer o nosso dinheirinho amanhã aí, beleza? Esse é o nosso panorama da semana. Vamos para cima, boas operações aí. Voltamos amanhã na abertura. Um abraço, valeu!